Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha, seu gostei, todas aquelas manifestações que ajudam a gente. Nosso endereço aqui no YouTube é o Clóvis Mann. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês conseguirem. Clóvis Mann é o nosso endereço aqui, ajuda a gente, não deixe de ajudar a gente. Clóvis Mann é o nosso endereço aqui no YouTube, tá bom assim? Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção, de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos no livro do profeta Isaías. Nós estamos no capítulo hoje 32. Nós estamos lendo o texto e tirando algumas lições para as nossas vidas. O texto de Isaías é longo demais. Por isso a gente lê um capítulo por dia e destaca aqui algumas lições para as nossas vidas, tá bom assim? Vamos ler o texto então, Isaías capítulo 32. Leiamos o texto agora, vamos lá? Diz assim: Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Eu vou ler para vocês então, vou começar de novo. Eu vou ler na linguagem de hoje, para que ouvindo vocês já entendam o texto. Depois a gente faz algumas observações. Estamos conversados? Diz assim de novo então, agora na linguagem de hoje: virá o dia em que um rei reinará com justiça e as autoridades governarão com honestidade. Todas elas protegerão o povo como um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Elas serão como um rio, essas autoridades, numa terra seca. Essas autoridades, esse tempo, esse rei, será como sombra de uma grande rocha no deserto. Veja como a leitura aqui é melhor. Então todos poderão ver claramente de novo, e de novo ouvirão tudo facilmente. Serão ajuizados, entenderão as coisas e poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor. Ninguém vai falar que uma pessoa sem vergonha é uma pessoa de valor. Meu Deus do céu! É impressionante a atualidade disso daqui. Ninguém falará que uma pessoa sem vergonha é uma pessoa de valor. Nem que o malandro merece respeito. Nem que o malandro merece respeito. Você não acha que é muito moderno isso daqui? Nem o que é malandro merece respeito. Pois o sem vergonha diz mentiras e está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz estas coisas que Deus detesta. Vamos lá. Nega comida aos que têm fome e água aos que estão com sede. O malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres, mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo o que faz. Eu tinha que ler na linguagem de hoje, gente. Mulheres desocupadas, escutem o que eu estou a dizer. Prestem atenção, mulheres que não se preocupam com nada.
Daqui a pouco, mais de um ano, vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheitas de uvas. Vocês têm sido uma vida sem preocupações, mas agora tremam e fiquem aflitas, tirem as suas roupas e vistam roupas feitas de pano grosseiro. Batam no peito em sinal de tristeza, chorem, porque as terras boas e as parreiras carregadas de uvas foram destruídas. Foram destruídas. Espinheiros e mato crescerão na terra do meu povo. Chorem por causa da cidade que era tão alegre, por causa das casas que estavam cheias de pessoas felizes. O palácio será abandonado, a cidade ficará vazia, as fortalezas virarão montes de ruína para sempre. Ali os jumentos selvagens andarão à vontade e os rebanhos pastarão. Mas Deus derramará sobre nós o seu espírito. Então o deserto virará um campo fértil, e as terras cultivadas se darão melhores colheitas. No país haverá justiça por toda parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade, trará segurança que durará para sempre. O meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Uma chuva de pedra destruirá a floresta e a cidade será arrasada. Todos vocês serão felizes. Terão muita água para as suas plantações e pastos seguros para os seus jumentos e para o seu gado. Esse é o texto na linguagem de hoje. Os comentários, eu agora vou mudar aqui para a nossa versão aqui atualizada, porque os comentários nós faremos a partir dessa versão, mas o texto é magnífico. Fala a verdade, meus irmãos. Esse Isaías está sendo fenomenal. Então, depois de confrontar as falsas confianças lá no Egito, lembra lá da Síria? Agora o texto aponta para algo fenomenal, algo glorioso, um governo justo, uma transformação profunda produzida pelo próprio Deus. É o que o texto é objetivo para dizer para nós aqui, para dizer para você aqui. O tema aqui pode ser o seguinte: o reinado justo que transforma vidas e produz paz verdadeira. Paz de verdade, paz palpável. A ideia central aqui desse capítulo 32 é o seguinte: Deus estabelece um governo justo e transforma o coração do povo, transforma a essência do povo, produzindo paz, produzindo segurança, produzindo paz e produzindo segurança. O problema que nós vemos aqui é o seguinte: o homem vive em superficialidade, em descuido e em distorção moral. Deus então mostra que ele vai operar para que isso mude completamente. Somente quando Deus age é que as coisas são transformadas dessa maneira. Isaías então capítulo 32 apresenta um contraste. De um lado, injustiça, 31, 30 e 31. Confusão moral, negligência espiritual, né? O povo não quer saber da palavra verdadeira, quer saber de palavra bonita, né? Assim, é isso que nós vimos lá. Mas agora, nós vemos o que? A justiça, nós vemos agora o que? A clareza, nós vemos o que? A transformação. A gente percebe aqui uma paz real, uma paz verdadeira, é o que a gente percebe nesse capítulo 32. Tudo começa com uma figura central. Olha lá, um rei com justiça, um rei que governará, que governa com justiça. Eis aí está que reinará um rei com justiça, versículo 1. E em retidão governarão príncipes. É o que nós temos aqui. Ou seja, um rei justo, com princípios justos. Um rei justo com princípios justos. Ele diz: eis que um rei reinará com justiça. É o que nós temos aqui. Esse rei, ele estabelece um governo correto, um governo de bondade, de misericórdia, uma liderança íntegra, uma proteção verdadeira
bandeira, uma proteção que se percebe. Esse rei é como um abrigo contra o vento, ele fala aqui no verso 2, é um abrigo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, sombra no calor, é um rei que é sombra no calor, uma liderança justa. Uma liderança justa, isso traz segurança, isso traz tranquilidade, isso traz paz. Cada um servirá de esconderijo contra o vento. A transformação aqui é na percepção. A gente percebe que houve uma transformação, porque um rei justo está no poder, um rei justo governa. O povo passa então a ver com clareza, o povo passa a ouvir com atenção, entender com discernimento, a falar com precisão. Isso está a partir do versículo 2, verso 3. Os olhos dos que veem não se ofuscarão mais. Olha que coisa linda. Mudança de mente, mudança de coração. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Que coisa linda. Aí nós temos aqui a exposição da distorção moral. No verso 8 ele vai falar, antes da transformação, antes disso acontecer, o tolo era chamado de nobre. Verso 5, o tolo, o louco nunca mais será chamado de nobre. O enganador era valorizado, o perverso era tolerado, mas isso muda. O louco nunca mais será chamado de nobre. Cada um passa a ser visto como realmente é. Tolo é visto como tolo, malandro é visto como malandro, na outra versão que nós vimos lá, né? Então o princípio aqui é o seguinte, quando Deus age, a verdade vem à tona. Malandro é malandro, vagabundo é vagabundo. Quando Deus está agindo, quando Deus está no poder, as coisas mudam completamente. Aí ele chama a atenção das mulheres. Ele fala das mulheres descuidadas a partir do versículo 9. Ai das mulheres descuidadas, ele diz. Isaías chama a atenção para um grupo específico aqui. Mulheres descuidadas, ele diz. Confiantes demais, despreocupadas, espiritualmente relaxadas. Aqui, levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadas, no verso 9. Ele anuncia, tempos difíceis estão chegando. Olha, os tempos difíceis estão chegando. As colheitas falharão, a segurança será abalada, as cidades ficarão desertas. E aí, mulheres despreocupadas? E aí, mulheres despreocupadas? Conforto sem vigilância gera vulnerabilidade. Gera vulnerabilidade. Aí ele promete o derramamento do Espírito. Olha só esse versículo 15 nessa linguagem aqui. Até que se derrame sobre nós o Espírito. Aqui é o ponto de virada do capítulo. Até que se derrame sobre nós o Espírito. Até que se derrame sobre nós o Espírito do alto. Aqui tudo muda, aqui tudo se transforma. O deserto se torna campo fértil, a esterilidade se transforma em vida. Tudo mudou, a transformação aqui é real, a transformação aqui ela é verdadeira, ela vem do Espírito de Deus, ela vem do Espírito do Senhor, né? Ele fala, o efeito da justiça será a paz. Justiça que produz paz é a lição que nós temos aqui. A justiça que produz paz. O efeito da justiça, verso 17, será a paz. O efeito da justiça será a paz. Resultado, paz. Resultado, tranquilidade. Resultado, segurança permanente, segurança duradoura. Não é paz aparente, não é paz superficial. Não é paz aparente, não é paz superficial. É fruto de vida alinhada com Deus. É fruto de vida alinhado com a presença do Senhor Deus. A segurança é palpável. Agora mudou a partir desse versículo 17. Mesmo que haja dificuldades externas, o povo vive seguro. Por quê? O Espírito do alto. O Espírito do alto. O povo plantando, o povo vivendo, o povo prosperando. Por quê? Cederam ao Espírito que vem do alto.
A vida continua, mas agora debaixo do mover do Espírito que vem do alto, debaixo do mover de Deus, debaixo da obediência ao Senhor Deus. É como uma terra seca que recebe chuva abundante. Uma terra seca que recebe chuva abundante. Antes, poeira. Antes, má respiração. Antes, rachadura pela secura, rachadura da terra, esterilidade, terra estéril. Depois dessa chuva abundante, vida. Depois dessa chuva abundante, crescimento, fruto. Assim é o agir de Deus, desse Espírito que vem do alto. Deus agindo no coração humano, Deus se movendo e a gente cedendo, a gente se expondo, você se expondo ao mover de Deus, o Espírito que vem do alto. Isaías 32 é profundamente transformador. Antes, confiava no Egito, medo da Síria. Esse 32 é transformador. Deus se importa com a justiça real. Ele se importa. É um texto que mostra muito bem isso, né? A justiça real. Ele não aceita aparência sem verdade. A gente pode até ter aparência, mas que seja de verdade. Nós podemos até ter estética, mas que seja de verdade. Deus transforma a nossa percepção espiritual. Fala que ouvidos ouvirão e olhos verão. Ele abre os olhos para que os olhos vejam. Ele abre os ouvidos para que os ouvidos ouçam e percebam. Porque tem gente que vê e não vê, ouve e não ouve. Deus trabalha isso na gente. Conforto sem vigilância, gente, é perigoso. Descuido espiritual enfraquece a gente. Descuido espiritual enfraquece a gente. O Espírito Santo é essencial, o mover de Deus. O Espírito que vem do alto, lá do versículo 17, é essencial. Sem o mover do Espírito, sem ele, não há transformação verdadeira. Sem o Espírito nos guiar, o Espírito nos levar, não há transformação verdadeira. A justiça do Rei verdadeiro gera paz verdadeira. Não existe paz duradoura, irmãos, sem nos alinharmos com o Espírito de Deus, sem nos aliarmos com o Senhor Deus. Não existe paz e segurança verdadeira. Tudo é só aparência. Então, a nossa vida está refletindo a justiça ou é só aparência? Nós estamos espiritualmente atentos ou estamos acomodados? Nós estamos atentos ou estamos acomodados? Nós temos buscado transformação pelo Espírito que vem do alto. Nós estamos nos permitindo andar no mover de Deus ou não? Hoje, através desse capítulo 32, Deus chama a nossa atenção, Deus chama a sua atenção para sair da superficialidade, da aparência. Nos desperta espiritualmente a buscar transformação verdadeira, de verdade aqui dentro, de verdade. A vivermos uma vida justa, uma vida que reflete o caráter de Deus. Talvez a sua vida esteja seca, uma terra fértil, não produz nada, está rachado. Deus pode transformar esse terreno fértil, esse terreno árido, duro, Ele pode transformar em alguma coisa saudável, alguma coisa produtiva. Ele pode fazer isso. Em Cristo Jesus, nós temos sempre saída. O texto aponta para Jesus. Não esqueçamos que Isaías é messiânico. O Rei justo apontado aqui se cumpre plenamente na pessoa de Cristo Jesus. É o profeta messiânico. Ele reina com justiça. Ele transforma o nosso coração. Ele não está tanto importando, gente, com a aparência. Ele manda o Espírito. Ele enviou o Espírito sobre a sua vida. O Espírito já foi derramado. O Espírito foi derramado em Cristo. A vida seca se torna uma vida fértil. A vida seca agora vem uma vida que pode produzir, que pode gerar, que pode frutificar. Esse capítulo 32, então, ele ensina para nós algumas coisas. Deus estabelece um reinado justo. Deus é real. Ele transforma a nossa percepção e o nosso entendimento. A verdade expõe o que está oculto. A verdade, ela expõe o que está oculto.
O Espírito traz transformação. O Espírito mover de Deus traz transformação. A justiça produz paz. O Espírito produz segurança. O Espírito traz paz e segurança para as nossas vidas. Que a gente esteja atento e que nós estejamos disponíveis para o mover de Deus. É só o que a gente precisa, do mover de Deus, nos rendermos ao mover do Espírito Santo. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos, tá bom? Ore por nós. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.